Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael e olha, quem é vivo sempre aparece. Hoje voltamos para falar sobre a parte 5 da Montanha Mágica. Para quem não sabe, estou fazendo uma leitura de Montanha Mágica bem detalhada, tentando esmiuçar a maioria das coisas, e eu estou comentando parte a parte aqui no YouTube. Então vocês podem acessar os outros vídeos aqui no canal. E hoje a gente vai falar então da parte 5. E a gente vai mudar um pouco o esquema. Nos outros vídeos eu esmiuçava muito mais porque a gente tinha menos páginas. Aqui a gente tem cerca de 200 páginas na parte 5. Se eu for explicar e conversar sobre todas as páginas, né, sobre todas as minhas marcações, esse vídeo vai durar 4 horas ou mais. Então, eu fiz uma síntese do que eu quero comentar sobre essa parte 5 e eu acho que vai ficar bem legal. Bom, a gente começa relembrando onde que a gente estava. Então, basicamente, a última coisa que tinha acontecido no último capítulo da parte 4 é que o Hans Castorp comprou um termômetro e ele descobriu que ele estava com febre, que ele estava doente. E aí ele vai ter uma consulta então com o doutor Krokowski, é o Berens. Então é isso, então ele está doente. E a gente relembra que nesse momento a gente está em mais ou menos um mês de Montanha Mágica, né? Isso lá na página 213. E aí, essa parte 5 vai até a página dos 398. Ou seja, a gente caminha aí cerca de 185 páginas. E aqui já é carnaval, então aqui já é por volta do mês sétimo, oitavo de Hans Castorp. Então a gente vai ter nas 200 primeiras páginas o livro contando o que aconteceu, vamos dizer assim, nos primeiros 30 dias do Hans Castorp. E nas 200 páginas subsequentes, o livro trará o que aconteceu nos próximos 6 meses, 5 meses de Hans Castorp no Sanatório Internacional Bonhoeffer. Enfim. Então a gente começa a parte 5 com o capítulo Sopeterne e Clareza Repentina. Nesse capítulo nós temos o tempo começando a deslanchar. Ou seja, ele mesmo começa essa parte dizendo que a partir dali, o autor, narrador, vai descrever o tempo de uma forma um pouco mais breve. Que o tempo realmente começará a passar mais rapidamente. Nesse período, então, Hans Castorp vai ficar de cama e isso é um gatilho para o tempo passar mais rapidamente, pois a pessoa que está de cama tem uma noção de tempo mais deturpada ainda do que as outras pessoas, cada uma deturpada à sua maneira. E nós vamos ter uma discussão muito interessante do Settembrini com Hans Castorp já no primeiro capítulo dessa parte, onde eles vão conversar sobre esses gostos diferentes do Hans Castorp e sobre esses gostos mórbidos. Em determinado momento eles vão conversar, não sei se realmente nesse capítulo ou no próximo, sobre as vocações. E o Hans Castorp vai falar que ele poderia tranquilamente ser um sacerdote. Então ele tem umas vocações muito distintas. Bom, em seguida, o capítulo Meu Deus, eu vejo, que vai ser basicamente uma ode à ciência, né? Essa parte 5 é uma ode à ciência. Então, o livro vai trazer Hans Castorp sendo exposto à radiação, participando de um estudo radiográfico. E aí, meus queridos, nós vamos ver. Ele vai ver a mão dele por dentro, ele vai ver que ele vai ter pontos
de cavitação da tuberculose que já vão estar mais calcificados e um ponto que não está. É descrito o exame físico minucioso na parte anterior, e nessa especificamente a gente vai identificar isso por imagem, né? Para quem faz medicina, isso aqui é um primor. E tem uma parte que é o único trecho que eu faço questão de ler com vocês, que se encontra na página 249 dessa edição, que é uma marcação excelente. Lê-la aí agora. Será? Não, não é essa parte não. Misericórdia, 266, eu errei, gente. Bom, na página 249, perdão aí pelo... nós vamos ter uma alusão muito interessante a Castor e Pólux, que são dois irmãos da mitologia grega, que o Castor era mortal e o Pólux era imortal. Só que os dois eram gêmeos, né? Eles eram filhos de Zeus com Leda. Inclusive, são eles que o nome Castor e Pólux é um nome interessante para a dupla de gêmeos. Eles têm nos Jogos Vorazes os irmãos Castor e Pólux, então é super interessante isso. E eles vão comparar então o Hans Castorp e Joachim Nielsen com Castor e Pólux. Quem que é imortal? Quem que é mortal? A gente fica nessa curiosidade, né? Porque nós sabemos que o Joachim, ele é sempre vigoroso, e aí subentende-se que ele seria o imortal. No entanto, ele está muito mais doente que o Hans Castorp, então é uma comparação bastante interessante. Depois, o capítulo Liberdade, onde nós vamos ter uma discussão sobre o que é o tempo novamente, uma discussão sobre o tempo ser breve ou o tempo ser longo, sobre os pontos de vista do tempo. Ao longo disso tudo, vai aparecer um amigo da Cláudia Chauchat, que vai despertar, vamos dizer assim, sentimentos em Hans Castorp, principalmente ciúmes. Hans Castorp vai ver uma pintura de Cláudia Chauchat na sala do Dr. Behrens, e ele vai descobrir que o Dr. Behrens pintou Cláudia Chauchat. E a partir dali eles vão fazer uma discussão super interessante sobre o que é a pintura, sobre a representação de algo, e ao mesmo tempo vão discorrer abertamente sobre a pele, as glândulas da pele, o que compõe o corpo humano. Ele vai dar detalhes histológicos muito precisos cientificamente sobre o corpo humano. O capítulo Enciclopédia é um capítulo, vamos dizer assim, estranho, porque o Settembrini simplesmente decidiu que ele vai colocar o Hans Castorp dentro de uma maçonaria, entre aspas, que é a Liga Internacional para a Organização do Progresso. Isso aqui é muito em voga com as próprias discussões políticas da Europa naquele tempo. A gente está falando aqui do contexto da Primeira Guerra Mundial, pós-Primeira Guerra Mundial. Então, você tinha muito essas organizações, ou pelo menos as representações disso na literatura, de que essas representações, essas organizações existiam e elas estavam ali para mudar os rumos da sociedade. Quem lembra de todas aquelas primeiras obras da Agatha Christie, quem diria que eu ia fazer essa comparação? Mas é isso. Aqui no canal a gente tentou ler a Agatha Christie em ordem cronológica e eu li mais ou menos os 10, 12 primeiros livros dela. E nos primeiros livros, ali de 1920, né, pós Primeira Guerra Mundial, nós temos claramente dito que a figura dessas organizações secretas, no caso, na Inglaterra. A gente tem os quatro grandes,
O Homem do Terno Marrom, O Inimigo Misterioso de Thomas Chopin, O Mistério dos Sete Relógios. Então, todos esses são livros muito interessantes que falam desse, vamos dizer assim, dessa aura que pairava pela Europa ali no pós-Primeira Guerra Mundial. Tem que lembrar que apesar do livro ser pré-guerra e durante a guerra, ele foi escrito no pós-guerra. Então ele fala sobre aquele espírito da época de organizações secretas. Eu achei muito interessante essa parte. E é também uma crítica não, mas uma alusão à maçonaria, aos maçons e coisas do gênero. Depois do capítulo Maniora, que a gente vai ter novamente o Hans Castorp reclamando do cigarro sem sabor, apesar de ele ter levado 500 charutos para lá. E eu anotei, poxa, podia ter levado um pod, né? Ia levar um pouco menos de carga. Uma coisa interessante também que eu anotei é que ele falou que a gordura dos homens não chegava à 20ª parte do corpo humano e das mulheres à 16ª parte. Ou seja, em 1920, os homens tinham 5% de gordura corporal e as mulheres 8%. Isso aqui... Que sonho é esse? Que loucura, as pessoas passavam fome? Sim, era guerra, mas tudo bem. Bom, de todo modo, essa parte como um todo vai ser composta, além desses capítulos, sobre o capítulo Dança Macabra, que é um capítulo em que vai ser discutida a vocação de Hans Castorp de novo. A vocação do Hans Castorp está sempre muito bem imbuída nessa situação toda. E, junto a isso, nós vamos ter o Hans Castorp e o Joaquim, né, o Joachim, fazendo um estágio com o Dr. Behrens. Eles vão se identificar muito com a morte, eles vão querer ver os pacientes mais moribundos do sanatório. E eles meio que se autoconvidam. Então eles mandam a flor, a pessoa chama eles para agradecer e eles conversam com ela. E aí o Dr. Behrens meio que saca isso e ele fala, poxa, vamos me acompanhar então. E nós vamos ter que eles vão passar visita em pelo menos uns 10 pacientes diferentes. E a gente vai acompanhar isso. E cada um vivendo a sua morbidade de uma forma diferente. Em tese, todos ali têm a mesma doença. No entanto, cada um vive a sua morbidade de uma forma diferente. Nós vamos ser apresentados a nossa querida Karen Karstedt, que vai ser uma menininha muito querida, meio pobre, que está vivendo ali no povoado. Ela não vive no sanatório, mas que os irmãos prestam assistência a ela e que eles levam ela para passear pela cidade. Ela está muito mal. E eles levam, então, a menina para o cemitério. E ela vai andando, vai vendo a cova das pessoas, vai vendo de onde que elas são, porque o que acontece? Elas morrem no sanatório. Muitas das pessoas que morrem ali vão ser enterradas na sua terra natal, então eles descem a montanha para ir para a Alemanha, para onde for. Só que muitas pessoas são enterradas ali mesmo. Então, nasceu em Inglaterra, morreu na Suíça. Enfim. Isso, eles estão olhando isso e aí eles se deparam com uma cova vazia. E a menina entende que é para ali que ela vai. E olha, foi difícil, sabe? É uma passagem muito singela, mas muito pesada. E é um capítulo que eles vão rememorar aquilo da Bíblia mesmo, de que deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. Muito poético e é assim, pesadíssimo, né? Bom, ele não sabendo qual sua vocação, tá sendo aprendiz de médico, comprou uma enciclopédia, ficou lendo ali ensandecidamente. E aí sim, a parte que eu gostaria de ler para vocês, que é a única que eu vou ler durante esse vídeo, que é a seguinte, página 266.
Como qualquer outro, também nós reivindicamos o direito de fazer, no decorrer da presente narrativa, nossas próprias conjecturas, e externamos nossa suposição de que Hans Castorp não teria ultrapassado o prazo previsto para sua estada com as pessoas aqui em cima, nem teria alcançado este ponto em que encontra, caso sua alma singela houvesse encontrado nas profundezas do tempo uma informação satisfatória sobre o sentido e a finalidade do ofício de viver. Gente, Hans Castorp só tá ali porque ele não sabe por que ele tá vivendo. Ele não tem um objetivo da vida. E ele tá pairando naquele lugar. E, de certa forma, o tempo passa diferente para quem não tem um objetivo da vida, para quem não sabe o sentido da vida. Eu achei essa parte, assim, das mais belas do livro, tá? De todo modo, a gente vai acabar a quinta parte com o capítulo do Carnaval, intitulado Noite de Valpurgis, que é um capítulo que dá um trabalho para ler, que você que está lendo, que dificuldade, não é, meus companheiros? Bom, basicamente esse capítulo chama Noite de Valpurgis porque basicamente, falei basicamente 3 vezes, mas assim, na Alemanha existe essa festa pagã que é em homenagem a Santa Valpurga, que é basicamente o carnaval, acontece uma terça-feira, da terça para quarta e tudo mais. E ela é uma festa que é comemorada inclusive entre os ricos. E ela é mencionada, por exemplo, no Fausto de Goethe, enfim. Essa festa, esse capítulo, ele vai começar então com todos eles jantando ali normalmente. E as coisas vão escalonando, as pessoas começam a sair e vestir fantasias, os médicos começam a deixar os pacientes mais sozinhos para eles se desinibirem mais. E enquanto isso, Hans Castorp segue com aquela paixão por Cláudia Chauchat e Settembrini fica citando trechos de Fausto do Goethe. Então, ele vai citar vários trechos e vai de riminhas mesmo, falando, nossa, pois vê que planejar Garrido é um clube alegre reunido. Então ele vai comparando aquelas pessoas com uma cena entre Fausto e Mefistófeles, que é fantástico, né? Esse caráter de conseguir mencionar a própria literatura na literatura. E ainda não li Fausto, mas o simbolismo que é citar Fausto, que é uma obra que fala sobre a devassidão humana, sobre o corrompimento do próprio ser humano pelo ser humano, sobre o que as pessoas fazem para alcançar seus objetivos, né? Sobre esse pacto demoníaco, vide Grande Sertão Veredas. No carnaval é fantástico. Enfim, essas pessoas estão ali todas reunidas e começa um pandemônio de pessoas fazendo festa. A senhora Stork é chatíssima, arruma uma vassoura, ela vem de empregada. Todas as pessoas que a gente já foi apresentado até o momento vêm pra festa com alguma roupa diferente. E o Hans Castorp tá ali bebendo. E em determinado momento ele passa do ponto e ele decide conversar com Cláudia Chauchat. E ele se declara para Cláudia Chauchat, falando das fotos dela, da pintura dela na sala do Berens. E aí nós vamos ter uma longa conversa em francês. Gente, eu gastei o meu francês. Assim, são imensas as conversas em francês. E aí começa, e é interessante porque francês é a língua do amor, né? E então esse francês ele vai sendo metido na gente e você vai entendendo mesmo sem saber o significado de tudo. E depois você vai, né, depois eu li os rodapés, mas eu fui tentando. Que maravilha ver esses apaixonados conversando, lembrando que Hans Castorp está bêbado. E da mesma forma eles continuam conversando com afinco sobre o amor.
E ele declara tudo que ele sente por Cláudia Xoxá. E Cláudia Xoxá, no fim das contas, fala que ela está indo embora. Que ela talvez volte. Que ela não sabe. Que choro. E Hans Castorp fica desolado. Desolado. Sem antes, claro, eles conversarem sobre a moral e sobre tudo mais. E ele, inclusive, pergunta quem que era aquele homem que estava vindo visitar ela no sanatório. E ela fala que ele era só um amigo mesmo, não era o marido, nem era um amante. Que coisa magnífica. E Cláudia fala que ele podia ter se declarado há mais tempo, porque assim eles teriam vivido um romance. Enfim, assim acaba. Assim acaba não, gente. Ele acaba muito melhor. Ele acaba o seguinte. Com essas palavras, Reva se avalou da cadeira, deslizou sobre o tapete uma porta e cujo umbral hesitante hesitou um instante, meio voltada para trás, ergueu um ombro de seus braços nus, com a mão no repousar do gonzo, por cima do ombro disse baixinho: N'oublie pas de me rendre mon crayon. Não se esqueça não se esqueça de devolver a minha lapiseira. E saiu. Então, fantástico. Ela não dá muita trela pra ele, eles conversam muito. Ela vai embora e ela fala: devolva a minha lapiseira, querido. E ela vai embora e saiu. E assim a gente acaba esse capítulo. Que essa parte inteira, que pra mim não funciona, né, fazendo uma análise pontual das coisas, mas da parte em si. Aqui a gente vai ter um início de Hans Castorp doente, ainda singelo, sem muito rumo na vida, conversando sobre as suas vocações e experienciando coisas novas. Então, esse estágio para ele é muito importante, para ele vivenciar a morbidez das outras pessoas. E acaba com ele se declarando e ao mesmo tempo tomando um banho de água fria de Cláudia Xoxá na noite de carnaval. É fantástico, é brilhante, é incrível. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo, que sono, falando sobre a parte 6 da Montanha Mágica, que ela um dia vai acabar. Eu tenho fé. Tchau.